Mais alguém? Boa noite a todos, parabéns à mesa, parabéns Daniela, Matheus e Felipe. Me perdoa, sou terrível com nomes. Então, eu não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas eu queria colaborar um pouco com a perspectiva cultural que foi empregada no discurso, tanto do Matheus quanto do Felipe. Eu acho que a gente pontuou e pontuou bem essa questão da importância cultural dentro de como o brasileiro ele se posiciona dentro da política. Vejamos, o que acontece? Tudo que a gente falou aqui da questão do patrimonialismo, dessa confusão entre público e privado, essa relação de jeitinho brasileiro que é importado para dentro da política, esse homem cordial, né, que o Sérgio Buarque de Holanda já classificava, esse jeito peculiar do brasileiro de tratar com a política. E aí eu trago sobre diversos aspectos, né? A gente faz da política a nossa casa, né? Mas eu quero chamar a atenção para que eu acho que assim, a gente precisa tomar cuidado para que verdadeiramente existe essa influência, mas ela não deve ser a fonte explicativa dos nossos destroços na política e dos nossos percalços. Ela é uma das respostas, mas ela não significa tudo, entendeu? Primeiramente, porque isso tudo arremete a uma questão da nossa raiz ibérica, né? A nossa ligação com a herança ibérica é muito forte e que trouxe isso tudo para dentro da política. E aí esse personalismo vem desde lá de Vargas e apareceu em Lula também, e aparece de uma forma geral. E aí, quando a gente fala dessa forma, desse personalismo e tal, parece que isso é um essencialismo brasileiro. Mas veja, não é essencialismo brasileiro. Por incrível que pareça, isso acontece em outros países da Europa. Eu, por exemplo, morei na Irlanda por um tempo, e o irlandês tem um jeitinho irlandês, sabe? Ele tem um jeitinho irlandês. Assim como você citou aí, que no trem, que você não precisa de ter a roleta ali para pagar, né? Eu cansei de ver irlandeses passando carão e pagando também a multa, né? Na Irlanda também tem um negócio que é o seguinte, você tem que pagar para ter canal aberto em casa. E se você tem a televisão dentro de casa e não paga a licença anual, vai vir um fiscal para ver se você tem uma televisão dentro de casa. Um dia eu chego, a professora falou assim, nossa, vou ter que pagar 800 euros. Professora irlandesa, você acredita que eu distraí e abri a porta, era o fiscal, e aí ele já entrou e já aplicou a multa. Então, tipo, a gente acha que paga muito imposto, lá eles também pagam imposto anual para criar animais. Uma galera cria irlandesa e cria animal sem pagar licença, sabe? Aí depois chega o fiscal, passa carão e paga tudo. Então, assim, todo esse dilema, ele não é a única coisa que representa a nossa dificuldade em resolver nossos problemas dentro da política. Ele, acredito eu, é uma marca histórica. E, assim, difícil de ser apagada. Não vai ser apagada, não vai ser nós que vamos resolver esse problema. Mas existe um outro caminho que vocês já sinalizaram e que eu afirmo, que a gente tem que trabalhar aspectos práticos para isso. Qual que é? Trazer significação da política. A política tem que gerar significado tanto para nós, que somos estudiosos, que
paramos as nossas rotinas para vir aqui discutir isso numa quinta-feira à noite, enquanto poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas tem que fazer esse significado também para a dona de casa que está lá na Ceilândia, entendeu? Para ela também tem que ser importante. E aí é que eu deixo a pergunta, como fazer isso? Como fazer isso? Eu não tenho essa resposta ainda. Eu acho que é um exercício muito difícil trazer significação para a política. Entendeu? Muito bem. Bom, primeiro, eu sou bastante nervosa, então eu acho que metade que eu ia falar eu já perdi meu caminho. Pois é, eu já até esqueci disso. Fabriciane, eu sou formada em Relações Internacionais também. E eu acho que, de certa forma, pega no final da parte de... Assim, eu vou fazer 3 contrapontos. Que no final pega um pouco do que você falou no final. Primeiro, o que eu vejo no debate, ele é sempre voltado à resolução imediata. Tanto pela nossa necessidade de, tanto da população quanto dos políticos, de ter uma resposta imediata. E isso atrapalha muito para encontrar a resposta de como fazer. Porque ele sempre falou, não, preciso resolver isso agora, você não pega a raiz do problema. Eu não acredito muito em fórmula mágica. E o que sempre tentam, tanto no âmbito acadêmico quanto em qualquer um, é a fórmula mágica. O que eu vou fazer para resolver isso agora? Isso para mim, eu não vejo viabilidade. E nisso, pega em contraponto, e essa fragilidade acaba agitando os políticos em relação à população do eleitor. Porque se eu, como pessoa, penso sempre na necessidade imediata, ou tomador de decisão vai aproveitar disso para conseguir se manter no poder. Porque o que ele quer, na verdade, não é representar, é se manter no poder. Então, isso eu vejo como uma fragilidade. E a questão da ideologia. A questão da ideologia. A ideologia é um conjunto de ideias. Porém, se ela pode ser colocada em prática. Então, querer fechar muito a ideologia dos tomadores de decisão, eu acredito que possa atrapalhar no âmbito prático das resoluções do dia a dia. Até porque o Brasil é muito grande para você pensar que uma ideologia vai resolver as coisas. Existem necessidades específicas que têm que ser analisadas com um olhar especial. E a questão que ele falou sobre a população se envolver. Eu acredito que um dos principais modos de mudança seria a população, por mais seja mínimo, ele querer se envolver com a política, seja a causa da minha casa. Se as pessoas se mobilizarem em grupos pequenos organizados e começarem a demandar isso, isso vai gerar um pouco mais de pressão política. No caso, poderia talvez melhorar. Seria mais ou menos isso, né? Como eu falei, eu não sou muito boa em falar aqui, porque a gente não microfone, mas mais ou menos isso. De parabéns. Alguém mais? Vinícius. Olá, boa noite a todos. Bom, meu nome é Vinícius, sou um dos colaboradores do café e gostaria de agradecer a mesa. Realmente tem sido uma experiência muito boa e é muito bom ter vocês conosco. E acho que nosso público deve ter gostado bastante, tanto quanto eu. Bom, existem duas coisas. Minha pergunta vai ser sobre informação de novos quadros políticos, a curto, médio e longo prazo. Existem duas coisas que detêm o meu otimismo para a inovação política no Brasil. O primeiro é justamente o que a gente tem feito, né, que é a busca pela conscientização política do jovem. Né, e é o que a gente tem feito no café, o nosso esforço diário, praticamente. E o segundo é algo que eu tenho debatido bastante, são justamente a formação de movimentos suprapartidários, que é a ideia de tentar formar novos quadros a partir do engajamento cidadão. Bom, a minha pergunta vai a partir de uma experiência que eu tive, que foi um contraponto a esse meu otimismo. Eu estava conversando com um amigo, e eu falava, nossa, olha, tem muitos movimentos suprapartidários, tem promovido engajamento, tem em certo sentido, permitido que novos quadros surjam e que pessoas se aperfeiçoem para a busca pela candidatura
nas eleições, né? E eu cito 2 exemplos de movimentos que eu gosto bastante, que é o RAPS, Rede de Ação pela Sustentabilidade, e o segundo é o movimento Acredito também, que tem sido bastante difundido. E bom, essa pessoa pegou e me provocou dizendo assim, olha, esse esforço de engajamento, de capacitação de novos quadros já tem sido feito pelos partidos políticos a partir de suas fundações. Inclusive, as fundações já possuem recursos públicos a partir do fundo partidário. Boa parte do percentual destinado aos partidos pelo fundo partidário é destinado a essas fundações. Ele falou, olha, é a proposta das fundações de capacitar novos quadros políticos. E eu tenho muito pouco conhecimento, eu nunca participei de uma fundação, e eu não sabia como responder. Eu gostaria de realmente passar para vocês, eu sei que alguns de vocês têm conhecimento em participação em fundação, somente de como que tem sido esse processo de capacitação de novos quadros, diante da crise que a gente tem visto atualmente, e será que talvez não existe alguma forma de melhorar a inclusão de cidadãos, não apenas de pessoas que participam direto ou indiretamente da política, mas de novos quadros, de jovens que participam do café e que queiram se inserir, queiram participar dessa capacitação entregue pelas fundações. Eu gostaria de saber mais ou menos como é que tem sido feito isso. Obrigado. Bem, legal. Eu vou falar aqui rapidamente, porque tocou num assunto que eu sou muito sensível, que é essa questão da participação. Esqueci seu nome? Fabriciane. Eu concordo muito quando você fala dessa questão da gente realmente não... a gente não tem, culturalmente, essa tendência de planejar, né? De querer realmente planejar algo. Tudo que chega como uma reforma, ou quando chega como um projeto, ele já chega para ontem. Isso é política pública, que nasce dentro dos governos, isso em forma de projeto de lei que chega quando o governo está apoiando, porque um projeto de lei de tramitação normal a gente sabe que demora muito, né? É um terminativo, ele vai se acabando por lá, a não ser que tenha essa força política. E, de fato, a nossa sociedade é uma sociedade que não participa, né? Que não, é o que eu falei, é aquele público de inconformados. Só que a gente chegou a um ponto que é preciso a gente ficar atento, porque, assim, houve modificações ao longo desse caminho, né? Desde as manifestações, que muita gente, né? Em 2013, eu estava do lado de dentro, né? Quando a gente estava na iminência de ter o plenário invadido, né? Aí todo mundo era um corre-corre de parlamentar e falava assim, e agora, o que será, o que será? Então as pessoas, elas tenderam a decifrar o que foi aquele movimento, o que foi o segundo movimento, de uma forma muito rasa. E eu sempre busco da seguinte forma: quando você está muito tempo sem participar, muito tempo sem se envolver em absolutamente nada, são questões que te atingem diretamente, que é a questão do transporte ou do seu bolso, que faz com que você se revolte. Entendeu? E essa revolta, a gente não deve, nós que somos formadores de opinião, a gente não deve falar, é simplesmente uma revolta de cunho econômica, porque faltou no bolso dele. Não, é daí que nasce um pensamento um pouco melhor e diferenciado. Aí cabe a nós formular pessoas que realmente queiram, né, que tem esse veio, essa vontade de querer fazer o que vocês estão fazendo aqui, a Gabriela, a Vinícius, né? A Andressa, esqueci seu nome. Andréa, né? Henri. E esse aqui já é um movimento, né? De buscar a participação e buscar o envolvimento político. E assim como o Felipe deve fazer lá na fundação, a gente tem outras fundações que trabalham com formação política e que se pega cidadãos comuns mesmo, que no final de semana, esse é um tipo de palestra que eu faço, que é para pessoas bem comuns mesmo, e elas chegam gratuitamente, não tem nenhum envolvimento com política. Eu vim aqui só para entender um pouquinho, e você falar rasamente o que é política, né? O que é esse processo, como é que você pode se envolver em processos do seu dia a dia. Quanto que você paga de imposto quando você compra um simples arroz?
Quanto de imposto que já está indo naquele arroz, né? Então são coisas do dia a dia e que se pode trabalhar junto com a população para que elas comecem a compreender. Agora, eu sou uma entusiasta, né? Eu sou uma pessoa altamente otimista. Eu acho que se a gente ficar de pequenas respostinhas enquadradas, tipo, a sociedade é assim mesmo, lá fora funciona, aqui não funciona, a gente tem um problema que é cultural. Este é o nosso problema, ele é cultural. E para você modificar tudo o que é cultural, você precisa de um tempo. É assim como você vai no psicólogo. Você primeiro está incomodado, né? Você está em estado depressivo, aí você não está entendendo nada, você está batendo cabeça, né? Você está incomodado com você, com a sua vida, e aí você começa a fazer aquela catarse, que é isso que está acontecendo com a nossa população, é uma verdadeira catarse, todo mundo xinga, grita, né, blá, 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 isso não me representa, isso não me... Aí depois da catarse, o psicólogo começa a trabalhar algumas soluções que você vai achar. Não é o psicólogo que fala para você. Não é assim que funciona? É assim que funciona uma mudança cultural também, entendeu? A gente está no processo. Eu costumo dizer que a gente chegou no fundo do poço. A gente já chegou no fundo do poço, né? A gente está arrastando a testa lá no fundo do poço e a gente ainda não consegue sair porque a gente culturalmente ainda não entendeu que esse processo depende da gente. Agora, se somos formadores de opinião, a gente tem muita responsabilidade, né? E essa responsabilidade tem que nascer desse tipo de conversa, sentar e tentar passar essa sementinha para onde você estiver. É o negócio de plante o bem. Plante a sementinha do bem, que isso vai se multiplicar. Essa é uma visão que eu tenho, que eu acho assim, ela é pequenininha, tem gente que ri na minha cara, entendeu? Mas eu falo, eu acredito, né? Eu acho que é através disso, os movimentos, você falou do acredito, eu faço parte de um outro movimento, que é o Agora. A gente faz essas rodas de conversa também, sobre política, a gente vai fazer algumas blitz, agora estão todos convidados. A gente vai fazer umas blitz agora dia 27, então vai ser rodoviária, o UNB, Uniceub, e é uma tomada de conversa mesmo, a gente só quer saber o que as pessoas têm para dizer, então a gente vai dar só uma direcionada mínima só para não ficar naquele processo só da catarse, mas falar assim, tá, e aí, o que você quer? Uma pergunta básica, se o governador chegasse aqui hoje e falasse para você, escolha uma atividade, uma política, agora, neste momento, para melhorar a sua vida, o que você escolheria? Algo do tipo, entendeu? E as pessoas, elas tendem a nunca pensar nisso, né? E outra coisa que a gente precisa diferenciar, quem usa o sistema público e quem não usa o sistema público, né? Porque nós, da teoria, a gente fica só no campo das ideias, mas quem realmente usa o sistema público, o que é prioridade para eles? É o transporte, é a saúde, é a educação, né? Porque muitos chegaram e falaram, educação, mas a educação, aí respondendo mais uma pergunta sua, ela nunca aparece nas pesquisas eleitorais. E por que os candidatos são imediatistas de resolver logo uma infraestrutura ali, outra acolá? Porque ele pega tudo em pesquisa. Ele não é bobo. Ele já contratou a pesquisa dele lá. Tem político que eu já presenciei, já acompanhei, que é daqui, inclusive do DF, que ele fazia pesquisa, era todo mês, que ele gostou tanto da coisa, que ele fazia pesquisa todo mês, e era qualitativa. Entendeu? A pesquisa qualitativa, ela demora, ela é mais, né? O processo é muito mais demorado. E ele fazia todo mês para ele ficar sabendo exatamente o que estava dando certo ou errado. Mas mesmo assim, foi um cara que não deu conta. Ou seja, porque não há um planejamento. Porque não há uma visão aprofundada das coisas, né? Pode falar. Exatamente. Mas agora eu vou passar a palavra aqui, senão eu tomo o tempo de todo mundo, eu sou só mediador. Mediadora. Então, sobre o imediatismo, você citou, a Bel citou,
eu falei também no início, de fato acontece. Isso é quase que comportamental. É uma questão natural até, guardadas as devidas proporções. E para a gente poder mudar essa maturidade, esse pensamento, a gente tem que colocar de lado a hipocrisia. Né? Questões como, por exemplo, você acredita que existe o racismo? 90% acredita. Você é racista? 1% é racista. Entendeu? Então, esses contrapontos, essas questões que a gente precisa se desligar, fazer um exame. Eu estou disposto? Não estou? Eu vou cobrar do outro, vou fazer minha parte e por aí vai. A questão da herança comportamental que você citou. Realmente, isso é histórico, é quase que vindo da base, né? A gente tem uma herança que nos fez a sociedade que somos, e isso naturalmente nos faz criar esse modelo de convívio social que a gente apresenta hoje, adentrando a questão da corrupção e fazendo de novo a menção à palavra hipocrisia. A gente tem que parar de pensar que só agora, porque realmente está na mídia mais escancaradamente, que há um enfrentamento, esse desbalanceamento às vezes dos poderes com o enfrentamento à corrupção, muitas das vezes indo de encontro à presunção de inocência, extrapolando limites constitucionais, a garantia da defesa, enfim, que existe essa maior convulsão social contrária à questão da corrupção, mas não é de agora. Isso aí, se a gente pega desde o descobrimento, sei lá, dos índios, eu acho que existe. Então a gente tem que pensar em mecanismos para poder melhorar e evitar com que isso se adentre a essa nossa herança para o futuro. A gente deixe uma herança, digamos assim, mais evoluída com relação a isso. Os novos quadros políticos, realmente você está otimista quando citou sobre isso, que eu não consigo ver uma qualificação de novos quadros políticos. Eu consigo ver outsiders tentando se fazer de não políticos para poderem tentar se aproveitar da política. Alguns deles, sugadores da máquina desde, por exemplo, do governo Sarney, operadores de máquina que se colocam como gestores. Enfim, não dá para a gente poder simplesmente ignorar essas questões. A gente precisa ter a coerência e a racionalidade de saber, o que é um novo político, o que é um novo quadro político. Não é a negação da política, é a participação e o exercício da boa política, e não o distanciamento dela, porque distanciar-se da política dentro da política é, no mínimo, esquisito, né? A questão dos movimentos suprapartidários via fundação, você citou do movimento de fundação. Eu tenho uma experiência própria, além de presidir uma fundação partidária, eu sentei com os outros 7 presidentes de fundações, de grande a médio porte, para a gente poder tentar identificar uma pauta comum e trabalhar. Hoje, se a gente vai para a rua e pergunta ao cidadão, você sabe que existe um partido político? Provavelmente ele vai saber. Você sabe que existe uma fundação vinculada a partido político? Não. Grande parte não vai saber. As fundações recebem minimamente 20% dos recursos do fundo partidário. Então, vou pegar um partido aí, um grande partido ganha aproximadamente 10 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais para a fundação, para poder fazer o quê? Trabalhar capacitação, formação política e qualificação de quadros. Mas isso não acontece em plenitude. As fundações, às vezes, batem muito cabeça. Eu falo internamente, eu estou tendo uma dificuldade grande, depois que eu assumi a presidência lá dessa fundação, para poder gerar produtos, gerar resultados. Porque, primeiro ponto, não adianta você fazer um baita conteúdo para quem? Para qual público-alvo? Quem vai ter interesse disso? Você vai gastar talvez ali um esforço, um investimento para poder levar um curso de capacitação para o interior lá do Pará. Tá, mas e aí? Quem que vai querer? Ainda mais nesse momento de dificuldade com a política que a gente vive. Qual que é o retorno social, político, até mesmo eleitoral que isso vai
trazer, não sei, não estou falando somente da fundação, mas talvez o próprio partido em si, é difícil. Então, a todo momento, a gente fazendo essas análises de viabilidade para poder tentar encontrar um modelo. E o que eu tenho insistido quando eu conversei com esses demais presidentes era para que a gente achasse uma pauta comum, fizesse um esclarecimento social de que existem as fundações, para a gente poder ser cobrado pela sociedade. E tive um bate-papo com o pessoal da Abrigo, também lá com o próprio Guilherme, para a gente poder tentar fazer uma ação conjunta ali de transparência, enfim, mais ou menos na linha que eles fizeram nesse plano de ontem, do evento deles, para o estímulo da questão das fundações. E, bom, no todo, eu vejo que o principal passa por isso aqui, por boas intenções e com qualificação da discussão política e a aproximação da política e não o distanciamento da política. Algumas coisas até, e eu começo pelo que você colocou sobre o seu terceiro ponto, se não estou enganado, que era a questão de ideologia, foi como eu respondi anteriormente. Não é criar um pensamento que defina tudo, mas é o partido, seja lá qual for, ter claro posicionamento sobre questões-chave. Então, é óbvio, né, que as condicionantes no nível federal é de um grupo, as condicionantes estaduais são outras, municipais outras, mas é ter uma certa coerência, uma coerência mínima nesse nível, em primeiro lugar, federal, estadual, municipal, mas coerente em alguns pontos. Quer dizer, é você ter claro. Quer dizer, e ter claro sobre questões que são relevantes, digamos assim. O que eu quero dizer, deixa eu tentar me explicar um pouco melhor. Eu me sinto, assim, digamos, ofendido, entre aspas, quando um partido vai para a televisão, seja lá qual for o candidato, e diz: eu vou investir em educação e saúde. Eu me sinto ofendido porque eu não vejo nenhum debate político nisso. Primeiro que do ponto de vista jurídico, isso é uma obrigação, porque é um direito social. Ponto final. Então, o cara ir para a televisão e dizer: eu vou investir em educação, vou investir em saúde, eu vou, ou mesmo a infraestrutura, como você falou, eu vou construir um viaduto, a ponte, o diabo que for, isso para mim não é propaganda política, isso não é debate político. Debate político é chegar para o cara e falar: vem cá, você é contra ou a favor do aborto? Você é contra ou a favor união homoafetiva, por exemplo? Você é contra ou a favor legalização de drogas? Então, eu acho que esse é o debate ideológico. Não é dizer eu sou contra ou a favor do investimento em educação e saúde. Quer dizer, você vai definir o percentual, por exemplo. Aí é outra coisa. Mas o cara chegar na televisão e dizer: eu vou investir, porque isso é importante, todo mundo sabe disso. Né? Então, aí isso se junta com a questão lá dos 3 momentos do curto, médio e longo prazo. Quer dizer, o que o indivíduo quer no curto prazo? Ou melhor dizendo, eu arrisco até, como também já foi dito aqui, o indivíduo só quer saber do curto prazo. E no curto prazo, é óbvio, ele quer saber se vai aumentar o investimento na educação. Ou não educação, né? Porque, como foi dito, a educação não é prioridade aqui. Mas quer saber se vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quer dizer, eu acho que isso, como também você acabou de falar, eu acho que isso enfraquece a qualidade do debate político. E aí, vou entrando na questão lá da qualificação suprapartidária, eu acho que isso é fundamental. Não vou entrar muito no mérito das fundações, até porque vocês dois já explicaram tudo aqui. Mas a questão é de que maneira esse contato multipartidário ou suprapartidário vai ser feito. Porque a partir do momento em que se faz esse debate com os moldes que a gente tem, quer dizer, eu vou fazer um debate suprapartidário, mas dentro da estrutura que eu tenho, e não para mudar essa estrutura, não adianta nada. Que é o que você falou e eu concordo também. O cara chegar e dizer: eu não sou político, e não temos só um, temos alguns já, né? Tem um mais famoso, mas enfim. Como é que o cara diz que não é político se ele está afiliado a um partido? Se ele vai para um seminário como foi em Lisboa e só falou mal de outros partidos? Né? Então, eu não vejo isso. Isso é contraditório, isso é incompreensível até.
E por fim, aí eu vou discordar um pouquinho do que você falou, porque eu acho que sim, o problema é cultural. Eu acho que o que define essa estrutura é uma mentalidade, e a mentalidade no seu sentido cultural. Quer dizer, também já foi falado aqui do longo prazo, como você falou agora há pouco. O processo para se mudar é um processo de longo prazo. E eu acho que ele é cultural, porque ainda que existam outros países, e óbvio que aqui eu dei os exemplos positivos, né, dos países que eu conheci, mas é óbvio que existe um monte de exemplo negativo também, como você trouxe. Quer dizer, o fato das pessoas serem europeias ou norte-americanas não quer dizer que elas sejam melhores ou não do que os sul-americanos, brasileiros em específico. Mas eu acho que no aspecto cultural tem uma diferença. Seja pelo aspecto de guerras, como foi falado, seja por um maior investimento em educação, né, seja por razões que aí eu vou aqui generalizar e dizer que são razões culturais. Eu acho que são razões culturais devido àquilo que eu falei no início, devido ao, e você citou no questionamento, devido ao patrimonialismo, quer dizer, a ideia de que eu me considero dono do território e do que está dentro do território, e do personalismo, que aí é o que se submete, entre aspas, dizer eu só vou crescer se eu me submeter ao fulano. E eu acho que esse personalismo, esse patrimonialismo, ele está presente hoje. Quer dizer, e aí faz parte dessa estrutura cultural que se relaciona com o que eu falei antes do suprapartidário. Como é que eu vou montar um movimento suprapartidário se para eu fazer parte de um movimento suprapartidário eu tenho de me aliar ao fulano A ou ao fulano B? Quer dizer, os partidos acabam sendo feudos, né? Elementos ali que é do A, do B e do C, se eu não me alinhar, já era, não tem o que fazer. Então eu acho que é um processo de longo prazo, como ela colocou, e, ao meu ver, é um processo que passa pela mentalidade. Não tem jeito, ao meu ver, e aí eu não sou muito otimista, como outros que se colocaram aqui, eu sou um pouco pessimista, pelo menos em médio prazo. E pessimista porque eu não vejo, em médio prazo, para mim, eu estou colocando aqui 15, 20 anos, quer dizer, supondo-se que a estrutura política que nós temos hoje, que vai gerar reflexo nesses 15, 20 anos, eu não vejo essa estrutura atual se preocupando com a mudança de longo prazo. Por isso é que eu não sou tão otimista quanto os demais aqui.